Olá, povo de Deus. Aqui é a Thalita Mello e esse vídeo eu vou gravar hoje para comentar sobre o último programa do Silvio Santos no domingo, dia 8 de maio, no quadro Jogo dos Pontinhos, onde o Silvio trouxe um tema muito polêmico e teve uma repercussão assim fora do normal. Repercutiu na televisão, nos programas de talk show, na internet, nas redes sociais, bombando, várias pessoas gravando vídeo e esses vídeos agredindo de forma muito pesada a opinião que a Patrícia Bravanel teve em relação ao tema abordado pelo Silvio Santos. Acredito que dificilmente alguém não já ouviu alguma coisa sobre esse tema, sobre o que ocorreu nesse dia, mas eu vou aqui resumidamente explicar para quem não viu e também passar o trecho em que a Patrícia fala sua opinião de como tudo aconteceu. Bom, esse quadro que o Silvio tem no seu programa de domingo chama, como eu falei, Jogo dos Pontinhos, e ele é formado por uma bancada de artistas, entre eles a Lívia Andrade, o Carlinhos Aguiar, o Cabrito Teves, a Flor, a Ellen Ganzaroli e a filha do patrão, a Patrícia Bravanel. O Silvio sempre faz alguma dinâmica, ou complete a frase, eles escrevem num cartaz, numa folha, a palavra ou a opinião deles e depois explicam o motivo. Nesse domingo, o Silvio Santos abordou um tema relacionado à sexualidade. Ele começou falando que assistiu um filme chamado Carol, e foi decepcionante porque ele passou 2 horas assistindo o filme e o filme no final foi uma porcaria. Aquele jeito dele, né? Super engraçado, como sempre. E ele falou que foi uma porcaria porque tinham 2 mulheres se pegando e o filme todo foi muito sem graça. E ele fez a seguinte pergunta para que rodasse a brincadeira, que é: você tem alguma coisa contra ou a favor das mulheres que se amam? E cada um foi falando a sua opinião. Eu tenho visto muitos vídeos, não só do que a Luana Piovani gravou em resposta ao que a Patrícia disse, mas outras pessoas na web metendo o pau, falando em grossos modos, na Patrícia, no que ela disse, chamando-a de homofóbica. Então eu resolvi gravar esse vídeo expressando a minha opinião e eu vou analisar o comentário dela na ótica cristã. Não simplesmente uma pessoa falando sobre o assunto, mas uma pessoa cristã, que se declara cristã, membro de uma igreja, leitora da Palavra de Deus, falando de um tema que a Palavra de Deus aborda de uma forma que, na minha opinião, foi em cima do muro e foi omissa. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre uma entrevista que eu vi ontem na internet, que a Eliana fez com o apresentador Danilo Gentili, que, coincidência ou não, também é cristão, foi criado num lar cristão, e ele é uma pessoa polêmica e não tem papas na língua e já se declarou, né, antipetista, antigoverno, por vários relatos que ele já deu na mídia. Foi duramente criticado pelas feministas, porque ele criticou a prova do Enem, que tinha um tema feminista, e foi alvo de muitas críticas por esse grupo, né, as feministas, por esse movimento que diz defender os direitos das mulheres, né? Mas nós vamos ver aqui que é muito contraditório esse pensamento do feminismo de hoje em dia, que é propagado aí hoje em dia. A Eliana perguntou o porquê ele acha que ele foi tão criticado pela sua opinião contra o tema feminista da prova do Enem. Ele disse: o que acontece hoje aqui não é o que você fala, mas de que lado você está. Se você estiver do lado correto, você pode falar o que você quiser. Você pode até ir no restaurante e cuspir 2 vezes na cara de uma mulher, que nenhuma feminista vai fazer um texto falando que você é machista ou escroto. Então é disso que se trata. Se você estiver do lado certo, você pode usar uma camiseta com a foto de um ditador torturador no Senado ou na Câmara, que tá tudo bem. Agora, se você não estiver do lado certo, se você criticar o governo, então toda a patrulha que tá de olho em você, e qualquer coisinha que você falar, você é um desgraçado, você é machista, você é homofóbico, você é racista, você é nazista. A Eliana pergunta mais:
Você acha que de alguma maneira você sofre uma perseguição? O Danilo respondeu: Eu não acho que eu sofro. Eu seria muito vitimista em pensar assim. Eu acho que ela existe sim, a perseguição, e não é comigo, é com qualquer pessoa que ousar falar qualquer coisa diferente dessa hegemonia ideológica que nós vivemos. Bom, eu concordo em número, em gênero e grau com o que o Danilo Gentili falou. Isso ficou muito provado no que ocorreu com a Patrícia nesse último domingo, porque ela de nenhum, para mim, preconceito, e na verdade não só para mim, o preconceito, a falta de respeito é você agir com violência, falta de decoro, violência física ou violência verbal, humilhando aquela pessoa e fazendo ela se sentir inferior. Mas nós podemos ser contra ou a favor de algo. Isso é liberdade de expressão. Contanto que você não saia desse limite de que você tem que tratar a pessoa com respeito, você não pode ser violento na sua forma de se expressar. Mas todo ser humano, nós vivemos num estado laico, nós vivemos numa democracia, as pessoas podem exercer a sua fé, a fé que quiserem, e não sofrer nenhuma perseguição por conta disso. Mas o que nós temos visto é que quem defende os valores cristãos, a fé cristã, é duramente criticado e duramente perseguido. Isso é um fato irrefutável. A Patrícia sequer disse que era contra o homossexualismo, mas ela simplesmente falou sobre outro tema que é muito mais polêmico, e eu acho que esse foi o erro da Patrícia. Ela se perdeu no discurso, como ela ficou muito surpresa. O pai dela pegou ela de surpresa, porque os temas sempre são assim muito espontâneos, eles não têm tempo de pensar. Os participantes dessa bancada nunca sabem o que o Silvio vai trazer para que eles comentem sobre, e eu acredito que pegou a Patrícia um pouco de surpresa. Mas com a consciência cristã que ela tem, os valores que ela tem, ela não tinha outra coisa de falar. Ela foi verdadeira das suas convicções, mas ela ficou com medo, nitidamente vocês vão ver que ela ficou com medo de ofender os homossexuais, de que eles entendessem o seu discurso de forma equivocada. Então, eu acho que ela acabou entrando em outro mérito e ela acabou entrando na ideologia de gênero, que é outro tema que não pode ser tocado porque gera um caos, né, na sociedade, uma reviravolta nas pessoas que são a favor desse movimento. Eu vou passar aqui o trecho para vocês e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho da sua postura como cristã e do que ela falou referente a esse assunto. Vamos ver. Eu não vi o filme, mas eu li numa revista que hoje um terço dos jovens se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Um terço, eu acho muito. Eu não sei se um terço dos jovens se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Mesmo sem saber se a opção deles é real, entendeu? Eles experimentam. Quer saber o seguinte, você que sabe a Bíblia de cor, tem algum trecho na Bíblia que recomenda isso, ou que é contra isso? Calma, que eu quero falar de religião. O que eu acho, tá? Eu acho que os jovens é muito ainda imaturo para poder saber o que quer. Então a gente tem que afirmar que homem é homem e mulher é mulher. Entendeu? Eu não acho que é legal ser super liberal. Acho que até o Pedro, por exemplo, ele teve. Que Pedro? O meu neto? Não fala isso aqui todo mundo. Então por isso que eu não acho legal ficar considerando tudo super normal, entendeu? Eu acho que a gente tem que ensinar para os jovens hoje que homem é homem, mulher é mulher. E se por acaso ele tiver alguma coisa dentro dele que fale diferente, aí tudo bem. Mas o que está acontecendo hoje? A gente está falando que tudo é normal, tudo é bonito, e o jovem, naquela coisa de querer experimentar tudo, acaba experimentando coisas que ele pode vir eventualmente se arrepender depois. Então eu sou contra que a propaganda em rede nacional, isso é uma coisa super. Mas eu sou contra. Foi uma indireta. Por isso aqui que eu estou fazendo é propaganda. Mais ou menos, você está propagando, sim. Por quê? Porque não é uma coisa normal. Não existe. Hoje eu falar que eu sou contra, eles vão me apedrejar. Eu não sou contra o homossexualismo. Eu sou contra falar que é normal. Eu vou pegar a mulher agora e vou experimentar. Não. Principalmente para adolescentes. E outra, mulher com mulher não tem tanta. Não é tão legal. Sim, eu acho. Não tem aquele brinquedo que a gente gosta bastante. Não dá pra brincar direito. Então, gente, esse foi
o grande discurso que causou tanta polêmica que a Patrícia Abravanel disse no quadro O Jogo dos Pontinhos. Ela foi realmente pega de surpresa, né? Ela realmente não tinha intenção de magoar ninguém. Ela ficou com medo de magoar. Isso ficou bem claro quando ela olha para a câmera e diz: eu não vou dizer que eu sou contra o homossexualismo porque eles vão me apedrejar. Gente, isso é óbvio. Quando você fala que é contra a homossexualidade, as pessoas não respeitam a sua opinião, porque elas acham que ser contra a homossexualidade é preconceito. Não, não é preconceito. Eu posso ser a favor do que você faz e ser contra o que você faz. Eu sou obrigada a gostar do que você faz? Eu sou obrigada a concordar com o que você faz? Não sou. Goste ou não goste, eu tenho a liberdade de gostar ou não, de ser a favor ou não o que você faz ou deixa de fazer. Eu posso ser contra sim e posso ser a favor sim do homossexualismo. E a Patrícia aqui, ela simplesmente falou que é contra. Só que como ela estava com tanto medo de que esse seu argumento causasse essa represália toda, ela acabou falando que não é contra e deixou claro que é porque tinha medo que eles apedrejassem ela, né? Falassem, a criticassem. E ela acabou entrando num outro mérito que não tinha muito a ver com o assunto, que é a ideologia de gênero, que é o quê? Essa propaganda de que é normal você ser homem ou você ser mulher. Um homem pode escolher ser homem, pode escolher ser mulher, um homem pode escolher pegar uma mulher ou pegar um homem e vice-versa. E ela não acha correto que isso seja imposto pela sociedade. E é isso que está ocorrendo com o Brasil. Depois eu vou deixar um link aqui no vídeo falando de um documentário falando sobre a farsa que é a ideologia de gênero. Ela já foi implantada em vários outros países e foi comprovada por uma pesquisa de um norueguês, que eu vou colocar aqui, que é uma farsa realmente. É uma ideologia que quer ser implantada como forma de manipulação da sociedade. É uma imposição mesmo política. E não deu certo. Estava sendo investido um grande valor para que essa ideologia fosse implantada e houveram várias consequências psicológicas e por esse motivo foi cortada essa verba. E os espertões estão tentando trazer essa ideologia para o Brasil. Vocês já devem ter ouvido, tem várias pessoas evangélicas que lutam contra isso, como a psicóloga cristã Marisa Lobo. Depois acompanhem, se vocês quiserem, a página dela nas redes sociais. Ela é uma ativista dessa ideologia e ela vem alertando os pais, porque essa ideologia está indo para as escolas e os professores estão sendo praticamente obrigados a ensinarem o gênero neutro, que é comum um homem ser mulher ou homem, ele pode se vestir como ele quiser, enfim. Pesquisem mais sobre a ideologia de gênero, é uma coisa macabra, é uma coisa assim surreal. Escola para mim não é o lugar de ensinar esse tipo de ideologia. Escola é para você ensinar conteúdos curriculares, como você passar numa entrevista, que vão te servir para passar numa entrevista de emprego, para ganhar uma bolsa numa faculdade. Ideologia de gênero não deve ser pregado nas escolas. E os pais, o Estado não deve entrar na educação dos seus filhos. Bom, eu posso um dia fazer um vídeo só sobre isso, mas eu só tô dando aqui uma pincelada para quem não sabe o que é a ideologia de gênero, sobre o que ela trata e sobre o que ela defende, de uma forma assim, bem resumida, bem superficial. Então ela acabou falando que ela não concorda com essa propaganda toda na mídia, dessa imposição de que é normal, de que cada um pode viver a sua vida, mas que isso não venha a ser incentivado. É isso que ela quis dizer, em suma. Eu concordo com a Patrícia nesse ponto, eu sou contra a ideologia de gênero, eu também sou contra essa exposição do homossexualismo na televisão e também dessa ideologia de gênero na televisão, no cinema. Isso é uma coisa que frequentemente, ultimamente, tem sido feito com muita frequência, mas vamos analisando a Patrícia como cristã, ela foi sim omissa, em cima do muro, ela preferiu não se embasar na Bíblia, porque o Silvio Santos até perguntou, existe alguma coisa na Bíblia que fala contra ou a favor desse assunto? Se ela quisesse falar, sim, existe. Existe no Velho Testamento, existe no Novo Testamento, vários livros diferentes, vários capítulos, vários versículos que falam sobre esse assunto. Inclusive,
no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 18, o título e subtítulo são casamentos ilícitos e uniões abomináveis. São abomináveis para o Senhor. O homossexualismo, o sodomismo, ele é tratado como um pecado, assim como outros pecados, como matar, como se prostituir, como o adultério, como a idolatria, como a fornicação, enfim, vários outros pecados. E é uma coisa que para Deus isso é uma prática abominável. Não foi esse o projeto original de Deus para a humanidade, mas sim macho e fêmea que eles se relacionem entre si. Esse sim é o casamento instituído por Deus. Depois que o pecado entrou no mundo, as pessoas dizem a homossexualidade existe desde muito tempo, desde sempre. Não, não foi desde sempre. Depois que o pecado entrou no mundo. Faz muito tempo, mas foi depois que o pecado entrou no mundo e o homem começou a trocar o uso natural e a mulher também trocar o uso natural, e a palavra de Deus fala disso. Eu não sou contra os homossexuais, mas eu tenho todo o direito de ser contra ou a favor dessa prática. A Patrícia tem esse direito, cada um tem esse direito, contanto que nós não venhamos agir com desrespeito, falta de decoro ou violência. Eu não sou obrigada a concordar ou a gostar. Mas o que está acontecendo hoje em dia, isso aqui que aconteceu nesse programa, expõe uma realidade. Não tem como a gente se esconder mais ou ficar em cima do muro. Ou você realmente diz a verdade, você tem que escolher em que chegou o momento, nós estamos no fim dos tempos, chegou o momento de nós cristãos decidirmos em que lado nós estamos. Ou você está debaixo da soberania de Deus, ou você está debaixo das suas próprias concupiscências e da sua própria vontade carnal. Deus ele é contra a pessoa que fica em cima do muro, contra esse relativismo todo que a sociedade prega, e isso fica bem claro no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos do 14 ao 16, que diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E ser cristão significa ser perseguido pelas pessoas que estão fora desse conhecimento. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 5, versículos do 10 ao 12: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui Deus já estava alertando os seus discípulos que eles sofreriam perseguição na sociedade, que eles seriam espremidos pela sociedade, caluniados, injuriados por defenderem o evangelho, por defenderem os ensinamentos de Deus, que contrariam uma sociedade corrupta e longe da verdade do Senhor. E ele disse que nós teríamos que nos alegrar porque o nosso galardão não é aqui na terra, o nosso reconhecimento não é aqui na terra. Para servir a Deus, muitas vezes, nós vamos ter que ser injuriados. As pessoas vão inventar mentiras, como elas inventam, dizendo que nós somos isso e aquilo, simplesmente por não concordarmos com base no que as Escrituras dizem, o que é abominável perante Deus, ou que agrada a Deus, o comportamento que agrada a Deus. E que nossa recompensa é nos céus, é o nosso galardão, e que assim perseguiram os profetas que foram antes deles, antes dos discípulos, e vão ser após os discípulos, nós, igreja atual, igreja contemporânea. Isso tem acontecido e vai acontecer e vai piorar. Isso é apenas a ponta do iceberg do que está por vir, e principalmente no Brasil, com essas ideologias, com essa propagação dessa ideologia, essa imposição dessas ideologias. Quanto mais próximo, nem que seja um pouquinho, como a Patrícia foi. Ela nem disse que era contra a homossexualidade, ela disse apenas que é contra a ideologia de gênero, de forma também disfarçada, mas em resumo foi isso que ela quis dizer. E já foi criticada. Imagina se ela tivesse falado que era contra a homossexualidade, pior, falado que ela é contra porque a Bíblia é contra. Ela teria sido linchada praticamente. Mas a Bíblia diz que para que nós ganhemos a salvação, nós vamos ter que passar por isso, porque esse é o peso
Essa é a cruz que nós temos que carregar, a mesma cruz que Cristo carregou por amar a Deus. E em Marcos capítulo 8, versículo 35 diz: Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então eu fiz esse vídeo para que nós venhamos meditar sobre o que está por vir ainda, que o que tem acontecido com a Patrícia ou com outros artistas que são cristãos, que têm defendido, por minúscula que seja, as verdades bíblicas, têm sofrido uma dura perseguição. Será que nós estamos preparados para defender o Evangelho, para defender as verdades bíblicas, para realmente levantarmos a bandeira do cristianismo verdadeiro e sofrer todas as aflições por amor a Deus? Será que nós estamos amando a Deus? Chegou o momento de decidirmos em que lado nós estamos. Se nós vamos realmente servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Ou se nós vamos ser simplesmente cristãos clichês que dizem que vão numa igreja, mas que na verdade na hora do vamos ver negam o nome de Jesus, negam o nome de Cristo, negam o Evangelho. E Deus naquele dia vai nos negar também, negar aqueles que negaram as verdades dele, que negaram as verdades do seu Pai. Ele vai dizer: não os conheço, aparta-te de mim. Então, que isso sirva de reflexão para cada um de nós. E eu vou fazer outros vídeos, porque nesse dia, incrivelmente, houveram várias outras coisas que também são muito polêmicas. E a segunda pergunta que o Silvio fez também me chamou muita atenção. Mas fica aí o meu recado sobre o comportamento da Patrícia. Eu admiro pela coragem que ela já teve, mas eu acredito que ela, querendo ser boazinha, não querendo ser educada, ela acabou se tornando até um pouco considerada agressiva pelas pessoas e se perdendo no discurso também. E eu espero que ela realmente tenha coragem de, daqui para frente, não se deixar seduzir por essa pressão toda e realmente venha se embasar na Bíblia para falar sua opinião sobre os assuntos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, grande beijo.